ele no meio de um louvor lá, recebeu uma revelação de Deus. Ele disse que me via, que tinha tido uma visão, que me via entrando num grande avião para conhecer terras estranhas. Nesse lugar, um lugar muito pequeno, que às vezes você não imagina onde Deus vai falar com você, né? Uhum. E de fato essa visão aconteceu, mas assim, eu sabia que eu não estava cumprindo o propósito. Eu digo assim, porque eu ia para festa, assim, aquela coisa deslumbrante de estar morando em Portugal e tomar dos vinhos lá que era do Porto, aquela coisa. O próprio Henrique chegou e falou para mim, Tony, você vai precisar, assim, eu vou fazer a prova da FIFA e você vai precisar também fazer essa prova. É uma prova muito difícil, assim, até para a gente fazer parcerias fica melhor, porque você é uma pessoa da minha confiança. E ele me indicou fazer essa prova. Aí a prova foi feita, a prova é feita em inglês, espanhol ou francês. Eu fiz um propósito antes de fazer essa prova, pedi uns amigos de verdade, minha esposa, para fazer um período de oração durante a prova. Eu fiz a prova consagrando a Deus. A prova era 18 horas. 18 horas, eu cheguei no Rio de Janeiro 6 horas da manhã, de 6 horas até a hora da prova eu não estava legal, passando mal, mas na hora que eu cheguei para falar com esse cara, assim, não estou dizendo local, não estou dizendo nome, não estou dizendo nada, mas ele, assim, inclusive já tinha sido acusado de homicídio e tudo, né, e a gente já teve esse contato, mas na hora que eu encontrei com ele, era um cara de boa aparência, assim, aí o Espírito Santo me tocou, assim, de uma forma, e eu apontei o dedão, falei do amor de Deus para ele, assim. Uau. Esse Deus me levou lá para aquilo, mais do que falar do processo em si, eu fui falar do amor de Deus para ele. E na hora que eu comecei a falar, e assim, a graça de Deus toma a gente sabe, né? Sim. E ele começou a chorar, e eu chorei também, e assim, é uma das partes que me marcou na área da advocacia, na área do direito criminal, porque existe esse lado humano também, né? Sim. Mas ele começou daquele jeito fechadão, quando eu falei, Jesus te ama, Deus tem um propósito na sua vida, e não existe ninguém... Eu comecei, nem lembro que foi muito que eu falei, mas na hora ele começou a chorar, e eu também chorei, e pronto. E depois a gente falou sobre a situação ainda, da situação do processo, né? E eu creio que a partir daquele momento Deus, a própria palavra que eu falei, que ela é mais penetrante, né? Uhum. Que ela vai fazer todo o propósito dela sozinho, eu creio que ele teve um encontro com Deus naquele dia ali. Graça e paz, pessoal! Eu sou Pedro. Eu sou Thalita. E seja bem-vindo a mais um Evancast! E aí, Thalita? Faça a pergunta hoje, pode fazer. Tá, hoje eu vou fazer. E aí, Pedro, como é que você está hoje? Você está bem? Eu estou muito bem. E você, tá bem? Eu me sinto ótima, tô Dormiu empolgada. bem? Dormi. Eu fui pensar Graças que a esses dias Deus. eu tava meio doente, mas eu tô ótima. Agora Graças eu tô bem. a Deus. Glória a Deus! É um Ó, vou podcast. testemunhar. Obrigada, Senhor, pela cura. Amém. É um podcast já curando, tá vendo? É verdade. É sério, eu tava bem mal ontem, mas agora eu tô ótima. Glória a Deus. Glória a Deus. Agradecer glória a Deus pelas coisas boas que Ele tem feito. E é isso aí, a gente já começa falando das coisas boas, das coisas que Deus faz, pra dizer que o episódio de hoje vai ser uma bênção. Amém. Eu Então, sei disso. já falando de coisa boa, vamos falar dos nossos patrocinadores. Olha como a gente faz aquelas conexões Exatamente, tá maravilhosas. tudo ligado, ali tá tudo interligado. E o nosso primeiro patrocinador é o nosso irmão Júnior, da Júnior Honda. Você que anda de Pevete, chegou a hora de se motorizar. Escaneie o QR Code, entre em contato com ele e adquira a sua moto. Seja financiado com sócio ou à vista, ele faz acontecer. E nosso próximo patrocinador é MP Representações e Forte Metais. Você que está em construção e quer comprar material de primeira, de alto padrão, é só entrar em contato com ele também. Chuveiros, sanitários, torneiras, tudo de alto padrão para sua casa ficar com elegância. E também temos a nossa irmã Isabela, da Isa Makeup. Isa Makeup Shop, uma loja maravilhosa onde elas vendem produtos além de maquiagem. Elas vendem maquiagem, cosméticos e diversidade em acessórios para você realçar ainda mais a sua beleza. Vale a pena conhecer o trabalho das meninas. E eu já vou emendar em Isabela, fisioterapeuta ortopédica infantil. Ela que é uma profissional maravilhosa e está sempre nas suas redes sociais divulgando o seu trabalho. Então, se você conhece alguém que precisa desse apoio com a sua saúde, você acabou de encontrar uma profissional maravilhosa.
Exatamente. E também temos o nosso irmão da Smart Cell PA. Você que precisa de assistência técnica no seu celular, é só entrar em contato com eles, que lá tem. Mas se o seu celular é perfeito, não precisa de nada, você pode estar adquirindo lá capinhas novas para deixar ele bonito, película para proteger, para proteger ele mais ainda, como também carregador e fones de ouvido. E também temos Maria Makeup. Maria Makeup, ela que oferece seus serviços em maquiagem, uma maquiadora maravilhosa. Então, se aparecer aquela ocasião especial, como casamentos, aniversários, esses eventos que você precisa ficar ainda mais bonita, você pode procurar ela, porque eu conheço o trabalho dela e eu sei que ela é sensacional. Exatamente. E temos também a Lisbelle. Lisbelle Vestindo com Amor, uma loja de peças infantis femininas com peças maravilhosas para você presentear filha, sobrinha, irmã, enfim, aquela criança que você ama com aquelas peças que são uma fofura para sua criança. Exatamente. E também temos Arte Mais e Royal Comunicação. Você que tem sua loja, quer renovar a fachada ou quer fazer uma identidade visual para sua loja, é só entrar em contato com eles que eles fazem. Ou então, se você quer fazer artes para redes sociais, ou seja, o que for na área de comunicação visual, chaveiro, porta-copo, o que for, eles fazem também. E também temos o nosso irmão da Vapo Delivery. Você que tem sua loja, seu restaurante está precisando de um delivery com agilidade e eficiência, é só entrar em contato com eles. Ou também, se você quiser um mototáxi, lá também tem mototáxi. Você que gosta de mototáxi, é só falar com eles. E também temos a loja da nossa irmã Rebeca, a La Revi. La Revi, uma loja de roupas femininas que sempre está trazendo peças super elegantes e em tendência para você. Então, se você quer andar mais elegante, mais bonita, mais arrumada, vale a pena conhecer o catálogo da loja da nossa irmã Rebeca. E também temos a Sublime. Estúdio Sublime é um estúdio completo de beleza que você pode conhecer diversos serviços, como, por exemplo, micropigmentação de sobrancelhas, design de sobrancelhas, micropigmentação labial, inclusive serviços de cílios. Enfim, é um estúdio completo com um ambiente super confortável e que você pode sair ainda mais bonita de lá. Também emendando de falar de beleza, não vamos esquecer da Volumosa Concept, da nossa irmã Iris Couto. Você pode conhecer uma linha completa para o tratamento do seu cabelo, para você realçar o seu visual e não somente os produtos que eles vendem, mas você pode fazer os serviços em cabelo com a nossa irmã que é cabeleireira ou com seu marido, Edu Cortes, nosso patrocinador Exatamente. da primeira temporada, para cuidar do seu visual. Tanto os serviços quanto os produtos você pode encontrar com eles. Exatamente. E nosso último patrocinador é o nosso irmão Pastor Jorge, da Academia Pratique Esportes. Você que quer entrar nessa vida fitness, chegou a hora, chegou o momento. É só escanear o QR Code aí embaixo e entrar em contato com eles, que lá você consegue engajar na sua vida fitness e perder uns quilinhos. Cuidar da saúde, ser mais Exatamente. saudável, mais ativa, é isso aí. Muito obrigada a todos os nossos patrocinadores que têm acreditado nesse projeto e nos ajudando a chegar mais longe e produzir um conteúdo com propósito e com excelência. Exatamente. Mas para quem não é patrocinador e quer abençoar o projeto, vai chegar a sua hora e seu momento. É só escanear esse QR Code que vai aparecer agora. Plim! Oi, tá afinado o plim, viu? Tá dando certo, né? Tá dando certo, tá afinando. Devagarinho vai afinando. É só escanear o QR Code, tá trazendo uma oferta pra gente, que eu tenho certeza que essa oferta será usada para produção de conteúdo e trazer um conteúdo com qualidade, Excelência. com excelência e com propósito para a sua vida e para quem estiver assistindo. E você que ainda não é inscrito no canal, inscreva-se abaixo, ativa o sininho e não perca nenhum episódio. É isso aí, agora nós finalmente vamos começar a emendar o nosso papo com o nosso convidado de hoje, que vocês já viram nas nossas redes sociais, já viram por aí em alguns vídeos anteriores. Hoje nós estamos aqui com o evangelista Antônio Carlos, Toninho para os íntimos, casado com Natane, pai de Maraia, ele é advogado, agente FIFA, mas acima de tudo, servo de Deus. E hoje a gente está aqui num bate-papo muito completo para conhecer um pouco mais da sua história e do que você tem para compartilhar hoje. Seja bem-vindo, Toninho. Aplausos! Aplausos! Fenômeno! Pois é. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Não sei que horas alguém vai estar assistindo, né? É, Mas é uma satisfação imensa estar aqui. Agradeço pelo convite. Parabenizo mais uma vez, agora publicamente, pelo trabalho de vocês. amém. Eu fico muito feliz, né, porque faz parte da
evangelizadora, né? Evancast. Duas pérolas aqui, tanto Pedro quanto Thalita, né? Que a gente vê um excelente trabalho que vocês estão desenvolvendo. Então, desejo toda sorte para vocês e agradeço mais uma vez por essa rica oportunidade. Amém, amém. A honra é toda nossa estar recebendo você aqui, Toninho. E já para a gente iniciar o nosso bate-papo, a gente queria saber como foi o seu encontro, aquele encontro verdadeiro e íntimo ali com Cristo, que você aceitou a Jesus. Mas a gente vai ter que ir lá atrás ainda, faz tempo, viu? Mas eu morava em Salvador, na verdade, muito cedo eu tive a oportunidade de ir jogar no Vitória, né? Acho que eu tinha 12 anos ainda, 12 para 13 anos. E morei numa casa do atleta, depois eu fui morar junto com o pessoal, que tinha um outro atleta aqui de Paulo Afonso, que era Carlos, goleiro, e ele foi com a família para lá, por eu ainda ser muito novo, minha família está em Paulo Afonso, e ele ser de Paulo Afonso, combinamos que para que eu fosse para morar com a família dele, né, as famílias juntos, ou na verdade eu com a família dele, e eles eram da igreja, já eram cristãos, e já frequentavam alguma igreja, na verdade em Paulo Afonso eles são da presbiteriana ali, mas em Salvador nós frequentávamos ali uma batista renovada. E foi o primeiro contato que eu tive com Cristo, foi nessa igreja lá em Salvador, né? Aí voltando para cá, para Paulo Afonso, e lá eu aceitei Jesus, né? Mas aqui em Paulo Afonso eu comecei a frequentar a evangelizadora ali ainda na Castelo Branco, né? Ali na igrejinha ainda, e a parte, assim, o encontro com Cristo mesmo, ali em Salvador eu converti, mas o encontro com Cristo foi mesmo ali na evangelizadora. Desde o primeiro momento eu me identifiquei com a igreja e faço parte dessa transição agora, né, para a igreja sede aqui, onde permanece até hoje. Assim, se fosse falar da igreja da evangelizadora, assim, conheço grande parte dessa história, né, fico feliz por tudo isso. E como foi assim essa transição de você jogou no Vitória por muito tempo, consolidou assim sua carreira durante um tempo como jogador ou já veio direto de novo para Paulo Afonso? Sim, do Vitória eu ainda fiquei acho que 3 anos lá ainda, né, no infantil até juvenil, e depois saí do Vitória e já recebi uma oportunidade para ir no Corinthians em São Paulo, aí fui para São Paulo, fui aprovado, fiquei mais um período, quase 2 anos, já no juvenil do Corinthians. Depois eu saí do Corinthians, fui pro São Paulo ainda, né? A base também de São Paulo. Na época eram 3 divisões de base aí, categorias de base bem conhecidas. E aí depois tive a oportunidade de ir para voltar para Paulo Afonso, depois para ir para a Áustria, né? Através de um colega, de um amigo. Fui morar na Áustria. Da Áustria fui para Portugal para tentar também para lá. Aí depois ainda fui num time já profissional em Santa Catarina chamado Tijucas, voltei, fui no Juazeiro, fui rodando ainda um pouco, né, vim para cá, e ainda muito cedo, eu estava com 24 anos, eu resolvi parar no futebol para estudar, porque não estava indo muito dentro daquilo que eu esperava, apesar das propostas ainda chegarem, o pessoal acreditar muito, não para, isso acontece, você pode estar bem hoje, ou não estar bem hoje, amanhã acontecer. Mas eu optei por parar mesmo, fui estudar, né? Fui fazer a faculdade de Direito e foi aí que aí surgiu essa oportunidade. Fiquei avesso ao futebol mesmo, não queria, eu dizia que assim que eu parasse de jogar futebol não queria mais saber, e fiquei um tempo longe mesmo dos campos. Fui até praticar outros esportes, para treinar jiu-jitsu, muay thai, e aí por aí. Só que depois o futebol me trouxe de volta, né? Os amigos da época, que ficavam num clube, sejam por diretores, ou preparador físico, ou treinador, ou empresário, foram me trazendo de volta para o futebol, e isso acabou sendo inevitável, né? Eu me formei, optei pela área do penal, direito penal, né? Como carro-chefe, mas também atuava em outras áreas, e acabei migrando também agora para a área desportiva, né? Através de um colega de Salvador que me apresentou essa área. Conversamos agora, começamos a oportunizar outros atletas, né, que pela experiência, pela convivência com outro pessoal ligado ao futebol, a gente começou a dar oportunidade aos meninos e as coisas foram acontecendo, e aí foi que eu também, depois disso, me tornei, né, fui fazer essa prova da FIFA, que é uma prova bem difícil mesmo, mas que vai provar muito conhecimento e para poder ser, de fato, credenciado para atuar na área do futebol, não só no Brasil, mas também no exterior. Amém, amém. E esse tempo que você passou lá na Áustria, Portugal, você já tinha aceitado Jesus ou foi antes isso aí?
Sim, é importante falar, né? Assim, é um podcast, Evancast é um podcast cristão e a gente não pode esquecer alguns detalhes, né? Assim, a vida do cristão, ela é ligada digamos, a dependência de Deus, assim, aquela coisa de você pedir confirmação a Deus, né? Assim, consultar, orar a Deus para saber se é ou não da vontade do Senhor. De fato, uma oportunidade quando eu fui para a Áustria, eu estava eu falei dos clubes, mas assim que eu saí depois do São Paulo, eu fui parar também num clube de empresários. Os caras eram ex-presidentes e diretores lá do Palmeiras. Fizeram uma equipe chamada Zeta, né? Se alguns amigos virem lá, alguns atletas que tinham passado em vários clubes, fizeram como se fosse uma seleção de atletas para oportunizar, né? Uhum. E nós fomos morar, assim, dentre algumas coisas, em alguns lugares, em um lugar chamado Embu-Guaçu, longe. Em São Paulo tem Mogi Guaçu, tem Embu-Guaçu, Embu, umas cidades assim, né? Jarinu. A gente acabou morando em alguns lugares assim, que eram uma chácara muito com piscina, com aquela coisa com campo, quadra de futebol, essas coisas que todo mundo gosta de né? Sala de jogos, mas era um local bem afastado da cidade, assim. E aí, eu já tinha tido encontro com Deus, e lá eu sempre fui responsável por, a maioria das vezes, com essas reuniões, de poder falar da palavra de Deus, de orar junto com o pessoal, né, com os atletas, todo mundo longe de casa, com saudade de casa, então isso acabava sendo algo que trazia paz, né, no coração de quem está distante da família. E nós procurávamos igrejas nesse lugar. Então, nesse lugar, é um lugar que eu não esqueço, que a gente ia a pé para essa igreja, uma igreja pequenininha, a gente saía no meio do mato praticamente assim, que era nessa chácara, às vezes a gente pegava carona com o pessoal ou não, mas nesse lugar, uma vez, uma igreja muito pequena, durante um culto lá, acho que um evangelista também lá, acho que ela era uma igreja afiliada à Assembleia de Deus, e ele no meio de um louvor lá, recebeu uma revelação de Deus. Ele disse que me via, que tinha tido uma visão, que me via entrando num grande avião para conhecer terras estranhas. Nesse lugar, um lugar muito pequeno, que às vezes você não imagina onde Deus vai falar com você, né? Uhum. E de fato essa visão aconteceu. Eu entrei num grande avião, foi onde eu fui parar, né? Assim, já tinha conhecido o Uruguai, assim, no tempo do Vitória, tinha jogado ali na Argentina, mas de fato fui lá na Áustria, né? Nessa viagem da Áustria eu conheci Áustria, Suíça, Alemanha, alguns países assim. E só que aí é importante dizer isso também para quem é, né, jovem, quem for a vida com Deus, Deus ele vai cumprir a sua palavra porque ele é fiel, mas nesse período eu estive um pouco afastado do evangelho. Ou seja, eu sei que existe um propósito e a gente vai entrar lá na frente, a gente vai falar sobre isso no propósito de hoje que eu entendo da minha vida, ainda não mais dentro do campo, mas na parte externa, né, na parte de fora do campo, para cumprir o mesmo propósito que um dia eu recebi de Deus, né. Uhum. Então eu era junto com o Juninho, o filho de Rosália, né, daqui, que é da cidade também, nós morávamos na Áustria, a gente fazia algumas reuniões, mas eu sabia que eu podia entregar muito mais a Deus, né, naquele momento, assim, ganhar vidas, falar do amor de Deus, porque durante esse período que eu falei, enquanto eu estava nos clubes, depois de um tempo, já depois de ter voltado para Deus, assim, viver da forma que a gente precisa viver em Cristo, eu ainda recebi algumas mensagens, ligações do pessoal que dizia, pô, Toninho, muito obrigado, eu conheci a Deus através de você. Lembra daquela palavra que diz lá que Paulo pregou, o apóstolo regou, mas Cristo deu crescimento, então você faz parte da minha história. Eu me tornei pastor, queria orar por você, queria agradecer porque um dia você falou do amor de Deus para mim. E então isso foi importante, né? Só que nesse período da Áustria eu estava distante do propósito. E aí papai de alguma forma não deixou as coisas caminharem, né? Porque não adiantava simplesmente. Eu acho que quando Deus tem um propósito na vida de alguém e ele quer que as coisas caminhem. Aqui eu estava falando sobre Sandro, né, que é o baterista da igreja, que é o talentoso, que é meu amigo. Assim, não adianta só receber a oportunidade para tocar com alguém. O propósito precisa ser cumprido, né? Porque a gente sabe que Deus ele vai fazer. A vontade de Deus é abençoar, né? É propagar, é proclamar, que vidas possam ser alcançadas. Mas a gente precisa entender que existe um propósito em nossas vidas. Nós somos representantes de Cristo, né? Cristãos é ser isso, né? O cristianismo é isso, é você representar a pessoa de Cristo onde você vai, né? Onde você vai. É exatamente isso. Porque onde a gente estiver, seja no Brasil ou no Japão, a gente tem que estar levando o brilho de Cristo, a palavra dele através das nossas vidas, né? Tá levando e apresentando aqueles que
que não conhece. E até como você falou ali no início da sua fala, que a nossa vida, a nossa caminhada, ela tem que ser baseada no direcionamento que Deus nos dá. Então, em todos os passos que a gente der, até para que a gente consiga alcançar as promessas que Deus nos faz, a gente precisa estar ali buscando a presença de Deus, e Ele vai nos direcionar e nos levar para os lugares que Ele deseja nos levar, vai cumprir as suas promessas na nossa vida. E assim, você ter consciência disso, né? Por exemplo, eu tenho que dizer, né? A gente não vai falar só de... A gente está aqui para falar... Isso também é coisa boa. Porque, por exemplo, quando Jonas não está cumprindo o propósito de Deus ali, né, que ele está na boca do peixe, o navio está acontecendo tudo aquilo lá, e ele mesmo fala, pode me jogar ao mar, não é? Me jogue ao mar porque eu sei que o errado aqui sou eu. Então não adiantava ser só bom de bola, porque, assim, modéstia à parte, eu posso dizer porque eu não jogo mais, né? Não tô falando, não é soberbo. Dizer que, assim, não teria jogado onde eu joguei se eu não tivesse talento, né? Sim. Mas, assim, eu sabia que eu não estava cumprindo o propósito. Eu digo assim, porque eu ia pra festa, assim, aquela coisa deslumbrante de estar morando em Portugal e tomar dos vinhos lá, que era do Porto, aquela coisa. Então, eu sabia que, assim, e bebida, tanta coisa que podia, que o futebol até, por parte, proporciona, mas que alguém que é chamado para Cristo precisa viver o diferente, né? Sim. Dessa realidade. Então, Deus cumpriu um dia o que Ele me falou, dentre outras, né? Revelações ou palavras ou promessas que Deus havia me feito. Ele cumpriu. Mas o propósito não adiantava, não era simplesmente jogar futebol, né? Portanto, que não adianta só ser talentoso. Quando Deus ele quer abençoar, independente, até o talento não é o que faz a diferença, né? O que faz a diferença é você confiar no Deus que você serve. Ele que vai fazer a muralha cair, né? Então, eu saí da Áustria, fui para Portugal, também estava num bom momento, vivendo bem, treinando bem, para jogar bem, mas, de fato, faltava uma regularização na federação, faltava chegar um documento do Brasil, podia só inscrever 2 ou 3 estrangeiros, essa tinha 3 estrangeiros lá, não podia ser o 4º, ou seja, as coisas não caminhavam, e Deus eu sabia que era o tal do barco ali balançando, porque algo não estava como era para estar dentro do propósito de Deus, né? Sim. E tem isso também, né? Uma coisa que você falou também que é interessante, que Deus é fiel. Ele fez a promessa e te levou lá, mesmo você sem ser fiel a ele, né? Andando em alguns caminhos errados, tortuosos. Isso. Mas assim, ele foi fiel para você, levou você nesse caminho, e pode ser até que se você estivesse sendo fiel a ele, fosse um pouquinho mais longa, né? Era inevitável. A caminhada. Eu acredito que sim. No futebol. Acredito que sim. Exatamente. Aí, depois dessa carreira lá internacional, como é internacional, aí você voltou pro Brasil, como foi essa transição? Foi. Aí voltei pro Brasil e fui, de fato, pensar nos estudos, né? Fui estudar, assim, me indicaram, você precisa ter um plano B, né? Assim, no futebol pode até dar certo, mas se não der, você precisa, porque é um erro da maioria dos atletas de futebol, entregar a vida toda por esporte, né? Fazer tudo, às vezes até abandonar o estudo, e acreditar que, assim, que aquilo vai dar certo, mas é um filtro muito grande, né? É algo bem difícil de acontecer. Então eu pensei nisso, aí fui no primeiro, aí passei, né, para fazer direito, primeiro período, segundo, terceiro, ainda recebi umas propostas para voltar a jogar futebol, e aí eu já tive medo, porque, assim, e sem contar que quando eu estive na Áustria, não era um time da primeira divisão, não era um dos melhores clubes, mas ainda, não estou citando o nome de ninguém, nem sei, nunca mais tive contato, mas aí fui fazer um amistoso lá de futsal com o pessoal, com alguns brasileiros, aí fiz um monte de gol lá, jogando de pivô, aquelas quadras que eu nunca tinha visto, que a arquibancada, os caras puxavam uma gaveta assim, viravam a arquibancada, aquela coisa de outro mundo mesmo, né? E o pessoal, não, vamos lá, aí tem aquele churrasco de brasileiro depois, não, fica por aqui, pô. A gente consegue fazer um passaporte, alguma coisa assim diferente, aquelas propostas que, para tirar você... Maracutaia da vida, né? Maracutaia da vida, né? E aí eu não aceitei, porque, assim, tinha minhas raízes mesmo, né? Assim, inclusive me tornar um cidadão português na tora, assim, ter que mudar sobrenome, essas coisas que não me enchiam os olhos, né? Eu não estava por aquele propósito, ou seria de verdade, ou não seria para mim. Eu não queria ser meia boca, digamos assim, né? Mas queria ser mais ou menos, e foi aí que eu decidi parar. Mas ainda assim recebi algumas possibilidades para ir, para tentar jogar, e os amigos da faculdade, não vai mais não, terceiro período já, você manda esse negócio de futebol. E aí eu fiquei avesso ao futebol,
E como eu falei, depois de um tempo aí as coisas começaram a voltar para aquilo que eu entendo que era o meu propósito desde então, né? Desde o início. Sim, amém. E depois dessa transição, assim, do futebol, você voltou para aqui, para o Brasil, começou a cursar direito, e voltou, assim, como foi para você essa parte do direito? Eu quero escolher direito penal, porque, assim, uns mundos meio distantes, né, digamos, do futebol. Você poderia fazer direito para ajudar jogadores. Você é advogado de jogador, já estou nesse ramo, já tenho esses contatos, poderia facilitar para mim, mas não, você escolheu direito penal. Tem algum propósito de Deus sobre isso? Ou... Não, assim, depois, assim, eu preciso até dizer outra coisa, porque a gente vai lembrando da história aqui, e eu aproveito para motivar, né? Talvez vá alguém que não saiba muito o que vai fazer da vida, né? Assim, talvez até pelo local que se encontre hoje, uma situação escolar, digamos assim, né? Para ser mais sincero ainda, eu era um bom aluno quando eu era mais novo, assim, né? Bom de matemática, era assim, desde muito cedo, mas depois que eu fui jogar futebol, assim, não tive como conciliar, né? Até onde deu, tá? Mas às vezes tá em Salvador, fui para São Paulo, aí volta para casa, vai não sei para onde, as coisas começaram a ficar um pouco fora de controle, e eu preciso dizer, hoje, graças a Deus eu me formei, né? Sou formado, sou advogado, mas eu venho dali, e é importante dizer sobre isso, da situação do supletivo ali, porque foi o que me salvou. Eu digo até para motivar alguém que eu não consigo mais voltar a estudar, mas tem uma possibilidade de você retomar a sua história ali. Claro que vai ter que estudar para fazer as provas e tudo. Sim. Eu fiz as provas no primeiro período, acho que lá no CIEPA, no antigo CIEPA. Em segundo fiz lá e passei, né? Aquilo me credenciou para eu, enfim, fazer o vestibular, e passei depois no vestibular. E a partir de então surgiu essa situação de fazer a faculdade. Eu costumo dizer, depois de tanto tempo para voltar a estudar, eu imaginei assim, eu dizia no pessoal na época, eu não sabia nem escrever nem meu nome mais. Era tão difícil. E a faculdade de Direito, no início ali, é aquela enxurrada de coisa, você chegando ali, meu irmão, não vai dar certo, aquela sala lotada, todo mundo empolgado, querendo muita coisa, mas depois você vem uma prova, você não sabe para onde vai, depois você vai ver. Tanto que acho que na maioria, não sei se isso acontece na maioria dos cursos, né? Primeiro período, 50 pessoas na sala, segundo período 30 e poucos, no terceiro já cai bastante, porque o pessoal não se identifica e vai começando a pular, né? E a partir daí, assim, na esfera do direito, tem gente muito qualificada, porque a gente talvez um criminalista, porque vai mais para o embate, delegacia, presídio, essas coisas, o pessoal às vezes olha muito por esse lado e acha que tem essa certa fibra, mas tem muita gente qualificada que não quer, assim, não tem aptidão para advogar, né? Uhum. A minha sala era uma turma tinha algumas colegas de turma que eram muito boas, hoje é procuradora, né? Tem gente que, assim, que é analista, mas assim, não quer ser advogado, mas fatalmente ia passar num dos melhores concursos que fosse fazer. E eu fui migrando mesmo, aquela coisa do direito penal, quando você começa a ouvir, aquela coisa, pode defender alguém, o pessoal coloca... os diretores, né, os professores começam a fazer aqueles júris simulados. Um dia você defende, outro dia você vai acusar, né, como promotor ali. Então isso começa a trazer aquela sede de você querer, né? Então eu fui migrando para a área, não queria área administrativa, tinha muita coisa de sigla, tal, eu estudava porque tinha que passar na OAB, e assim, foi aquela coisa que foi me despertando. Uhum. E eu costumo dizer, eu tenho um maior orgulho de ter ido para essa área, para ser a área que eu escolhi, que é o direito penal. Amo até hoje, até acho que se eu fosse, se eu não migrasse para a área do direito desportivo, para a área do futebol, do agenciamento de atletas e tudo, eu iria permanecer na área do direito penal em si, processo penal, ainda que se eu não permanecesse como advogado na área criminal. Eu ainda pensei em fazer um concurso para delegado, porque eu tinha muita familiaridade estudei muito, né, e vivia as leis, né, que são ligadas ao direito penal, processo penal, as crimes de hediondo, essas coisas assim, para depois talvez tentar uma magistratura. Mas eu me confrontei, na verdade, eu acabei me encontrando de novo com aquilo que era a minha maior paixão, né?
E a única paixão ligada ao trabalho mesmo, que é maior do que o direito penal na minha vida, é o direito esportivo. É a área do futebol, né? Porque eu vivi um sonho de criança e hoje eu faço parte do sonho de outras crianças, né? Que legal. Achei interessante também que você disse, né? Que veio do supletivo. É importante. Para ir para uma faculdade de Direito, que não é uma faculdade fácil, né? Uhum. É uma faculdade que exige, assim como Bastante. todas. Só que o Direito, eu acho que exige um pouco mais assim, de leitura, Sim. atenção e dedicação para o estudo real ali da coisa. Sim. Porque no Direito, se você não estudar, você vai ficar para trás, a galera ali engole de um jeito que você nem vê de onde o caminhão veio. Pesado. Mas aí, assim, você se reestruturou e foi lá, correu atrás do tempo que passou, né, do supletivo, para poder se reorganizar na parte do estudo. Aí que isso aí fica também como motivação, né, para quem... Isso, Pra e quem ainda vai no meio assistir. da motivação, Pedro, desculpa, assim, Não, já fica à aproveitando para não... Eu acho assim, esse é o podcast, ele é motivacional, né? Uhum. E por isso que eu fiz questão de falar sobre essa questão do supletivo ali. Mas ainda tem outra situação, porque quando você acredita, claro que hoje eu trabalho apostando em sonhos, né? Acreditando em sonhos, vendendo sonhos, né? Assim, aquilo que é real, não invento nada para ninguém. Se não tem, pode ser o filho do meu melhor amigo. Meu filho tem condições de jogar futebol? Se não tem, não tem como vender esse sonho, né? Ir atrás daquele sonho, lutar com ele por aquilo, porque não vai dar certo lá na frente. Mas e claro, a gente, além de acreditar em sonho de alguém, existe a situação, e foi o meu caso. Eu saí de Paulo Afonso, fui jogar no Vitória, joguei no Corinthians, joguei no São Paulo, fui fora do Brasil e tudo. Voltar, se reconstruir, como você falou, Pedro, por isso que era muito difícil. Isso acontece com alguns jovens, com muita gente. Não, eu vou, e a vergonha de não ter continuado. Sim. Houve esse confronto dentro de mim, e é o que acontece com a maioria dos atletas de futebol, assim, que acabam não dando certo, porque fica no caminho, nem estuda, nem trabalha mais, porque se virem trabalhando, vão ver que eu parei de jogar futebol e não deu certo, e vai perguntar. Isso acontecia muito, talvez ainda aconteça, mas assim, é importante dizer para você que precisa se recompor, se reestruturar, né? A vida não acaba nas 4 linhas no futebol ali, né? Eu vou falar lá na frente sobre essa possibilidade, o que Deus tem me proporcionado através disso. Mas isso foi eu vivi um confronto muito grande aí em recompor e chegar, inclusive eu ia para uma faculdade de Direito, mas dentro de mim eu era um frustrado talvez, um cara que não conseguia chegar no futebol, mesmo tendo vestido camisa ainda que na base, ter tido a oportunidade de jogar num profissional lá fora, assim, era como se eu não tivesse conseguido chegar. Então, é importante você, assim, independente de qualquer coisa, você se reconstruir, né? Seja em qualquer esfera da sua vida, você se recompor. A vida não acaba aí, se não deu certo. Não estudei para ser isso, não deu certo. Eu já vi pessoas, que eu fiz curso de Direito, por exemplo. Tem um amigo que era aqui de Pernambuco, era da minha turma de Direito, não deu certo, hoje ele é dentista. Entendeu? Não deu certo, mas foi para o outro lado. Tem alguém que fez uma faculdade de enfermagem, chegou lá, não consigo mais lidar com isso, vou para a área de comunicação. Isso acontece, não é nada, não existe, a vida não acaba aí, né? É importante recomeçar, né? Continuar. É que nem você falou, né? A pessoa faz uma faculdade, não deu certo, vai para outra. Também no ramo do futebol. Não deu certo, vai procurar outro ramo. E também no futebol, a importância de você ter outra base, né? Tipo assim, não somente o futebol, porque o futebol ali ele tem sua data limite, né? E ali o ramo de aposentadoria, vou me aposentar e ficar recebendo esse salário, não existe isso não. Pedro, descontração, momento de descontração. Pedro é craque aí, não? Baba da igreja aí, né? Dor de cabeça pro meus companheiros do meu time. Mas é isso. E já trazendo assim, que nem você falou, né, que fez direito penal, mas o que ardia no seu coração era o desportivo, né, o direito do futebol. Hoje você, como agente FIFA, como foi chegar com essa carteira, né, de agente FIFA? Então, aí é isso. Aí a gente não sabe que Deus ele é perfeito nas conexões, né? Assim, eu fiz direito penal e eu fui chamado através de um amigo que jogou comigo que é advogado em Salvador, né? Sempre falo o nome dele, que é Henrique. Ele já advogava na área trabalhista e começou a fazer alguns processos ligados ao trabalhista, mas desportivo, né? Ele tem uma empresa de atletas.
E só que um dos atletas dele, né, eu posso citar porque graças a Deus foi absolvido. O atleta, ele foi citado naquela situação das apostas, né? A gente já fazia alguns atletas, por exemplo, teve alguns de meninos daqui e de fora, levou para fazer avaliação em alguns clubes. Mas a situação ligada ao agenciamento, ao agente FIFA em si, começou ainda como advogado e um advogado criminal. Porque os atletas que eles são citados nessa máfia das apostas, de cartão amarelo, disso e daquilo, eles respondem não só no STJD, na Justiça Esportiva, como também na esfera criminal. Esse atleta, ele foi citado, era um atleta da empresa, né? Ele me chamou para fazer parte, não era da esfera criminal, então o direito criminal, o direito penal me chamou, né, para essa demanda, digamos assim, para essa situação. Então eu fui para Salvador e eu sentei com o atleta, nós fizemos tinha até fotos que eu nunca publiquei, tem coisa que eu nunca, né, dei publicidade. E aí nós conversamos sobre as possibilidades, vimos que não tinha, assim, que havia uma possibilidade dele ser absolvido. O pessoal do Ministério Público, acho que era de Goiás, que estava fazendo as investigações, né, da GAECO, e aí nós fomos convidados para fazer essa defesa do atleta em si, né, que contaria com 2 fases, né, seja a fase criminal para depois ter também na justiça desportiva. E também já foi outro colega da área desportiva que fez essa defesa. Então, a partir daí, era um atleta que hoje ele está no Shakhtar Donetsk, né, da Ucrânia, né? E era um atleta que estava sem clube nesse momento, talvez até desacreditado, mas graças a Deus com a absolvição a carreira deu uma guinada aí de novo. Um potencial, talvez seja um dos atletas que vai vestir a camisa da seleção brasileira. E eu fiz todo o meu propósito, tudo o que precisava fazer, é assim que eu costumo trabalhar nessa área, eu vou falar sobre isso, né? Então a gente vai, como falou, a gente vai misturar um pouco das vontade. E aí eu faço tudo que eu preciso fazer como advogado em si, que é aquela história, quando a gente vai se a gente vai evangelizar uma comunidade carente, é importante que a gente vá com alimento, né? Um pão, ou com isso, ou com suco, uma cesta básica, alguma coisa, e depois a gente vai falar do amor de Deus, né? Tem que alimentar também o corpo. Nos evangelismos que eu participei, normalmente assim, simplesmente fazer uma palestra, então é dia das crianças, vai dar alguns presentes, as crianças vêm com os pais, escutam. Então a minha forma de trabalhar na área desportiva, na área do futebol, é isso. Eu entrego o que o futebol precisa, né? É o meu trabalho, é aquilo que eu me dediquei para ser, né, que eu me trabalhei, né, estudei. Então, nesse momento, eu conversei com ele, fizemos tudo, e antes de entrar na audiência, eu falei, agora, espera só um minutinho aí, Bíblia, li uma palavra, falei um pouco do amor de Deus, e disse, a partir de agora, tudo que foi feito, como humanamente falando, nós fizemos, e agora a vontade de Deus. Aí eu sei Deus, os seus propósitos, os seus votos, o que você vai fazer com Deus é você e Deus. Eu não interfiro nisso, mas eu não posso deixar de falar sobre isso, que se não for Deus, nada disso vai acontecer. É Deus que vai fazer uma absolvição acontecer, né? Então, no final de tudo, eu vou lá e falo o que eu preciso fazer como cristão. Seja também na área criminal, quando eu fazia, que eu conseguia soltar alguém que foi preso na audiência de custódia, quando ser uma revogação da prisão preventiva, que a gente ia ter o contato com o acusado, com a família e tudo, aí era a hora de eu falar do amor de Deus. Olha, não se preocupa, eu queria dar um presente, fazer então, me dê um presente, vamos na igreja, vai na igreja, na evangelizadora, né, os dias de culto. Então, a gente acaba fazendo isso, não acelera nada, não passa com a carroça na frente dos bois. Claro que tem dia de ser o evangélico, né, o cristão, nos dias assim, que não tem cargo, não tem função, não tem trabalho, né, não tem nomenclatura nenhuma. A gente é o que o Thalita falou no início, nós somos servos, né? Sim. Mas no meu trabalho, enquanto eu puder honrar o nome do Senhor, eu vou honrar. E a partir disso, o próprio Henrique falou para mim, Tony, você vai precisar, assim, eu vou fazer a prova da FIFA e você vai precisar também fazer essa prova. É uma prova muito difícil, assim, até para a gente fazer parcerias fica melhor, porque você é uma pessoa da minha confiança, e ele me indicou fazer essa prova. Aí a prova é feita em inglês, espanhol ou francês, e foi no Rio de Janeiro, essa outra foi até remota, foi a última que teve agora, mas é uma prova muito difícil, são 20 questões, e você tem que acertar pelo menos 15 para ser aprovado. Se você errar 6, tá fora, né? E aí, graças a Deus, eu fiz essa
fiz essa prova aí no Rio de Janeiro, viajamos juntos, passei mal. Foi, assim, a vida Meu do crente não é Deus. fácil. Eu já falei para algumas pessoas, mas eu sei que foi a mão de Deus. Foi assim, foi no período que eu estava morando em Salvador e eu precisei me dedicar muito, estudar muito, me trancar muito, fazer muito, estudar, assim, tanto que era uma prova em outro idioma também, né? Eu primeiro ia fazer em inglês, mas depois, numa das aulas que o professor estava dando, é um dos concorrentes, né? Digamos, não era concorrente, que todo mundo pode passar, né? Mas ele falou, eu acho até melhor, já que as aulas estão sendo em espanhol, é melhor a gente migrar para colocar a plataforma lá em espanhol e fazer a prova em espanhol, até para não dar erro lá na hora de você questionar. E é uma prova pesquisada, você tem um material de quase 800 páginas aí, aquela história. Até na faculdade, lembrei de um professor meu na faculdade, que ele fez 5 questões, ele disse, pode olhar celular, computador, livro, o que vocês quiserem, responda aí. A maioria da turma não respondeu as 5 questões, de tão difícil que é. Então a prova da FIFA ela é assim também, ele dá acesso ao material. Claro que você tem que dar uma prova que é feita em 1 hora, 20 questões em 1 hora, bateu, respondeu as 10 ou não respondeu, e é uma prova, eu até falo que é uma prova que talvez não seja nem tão humana, porque eles colocam assim questões, assim, por exemplo, marque uma, as mais fáceis são assim, marque uma, que é a correta, né? Só que tem outra que eles falam, marque uma ou mais de uma. Então de pode 4 ter questões. uma, Então você pode certa, marcar Pode ser uma, ou pode pode marcar ser 2, 2. ou pode marcar 3, ou todas. ou às vezes nenhuma das 4, ou uma. Então então se você marcar 2 e não marcar a terceira e a questão pedir que as 3 sejam, Já era. já era. Então Caramba. eu tenho certeza que foi a mão de Deus que fez isso daí, mas eu fiz, posso dizer, não sei. Pode ficar à Mas acho vontade que aí. sim, né? Já passou, mas cristão, né? Tenho que dizer. Eu fiz um propósito antes de fazer essa prova, pedi uns amigos de verdade, minha esposa, para fazer um período de oração durante a prova. Eu fiz a prova consagrando a Deus. A prova era 18 horas. 18 horas, eu cheguei no Rio de Janeiro 6 horas da manhã, de 6 horas até a hora da prova eu não estava legal, passando mal. Nossa. Mesmo assim, passou, né? Eu não estou falando, para a glória de Deus, já passou, né? Que a mão direita faz, a esquerda não precisa saber, mas eu não comi nem bebi, mesmo passando mal, eu fui para a prova e Deus me abençoou, porque eu confiei no que Deus tinha para fazer. E eu sabia que talvez fosse a única oportunidade que eu tivesse de passar nessa prova, né? E então eu vou sempre glorificar a Deus. Eu sei que essa prova foi a mão de Deus. Claro que eu fiz a minha parte. E esse é um lema que eu carrego para a vida, né? Assim, fazer tudo. Eu aprendi com o pastor Sidney. Eu faço tudo como se dependesse de mim, tudo que, mas no momento, seja onde for, seja para pregar, seja para fazer qualquer coisa, eu entrego tudo nas mãos de Deus, porque eu tenho certeza que tudo depende de Deus. Amém. Glória Amém, a Deus. amém. Então é assim que faz para se tornar um agente vivo. Você faz essa prova dificílima, entrega na mão de Deus, faz um jejum e pede para passar. É por aí. Mas é isso mesmo, assim, que nem você falou, né? A gente se prepara, por mais que Deus esteja com a gente, a gente tem que fazer a nossa parte, né? Se preparar, estudar, seja o que for para pregar ou para fazer uma prova. Porque tudo aquilo que a gente faz, que é o propósito de Deus, o inimigo vai tentar nos distrair, nos tirar, ou tirar a gente da rota que é para cumprir aquele propósito. No seu caso, você estava lá fazendo, estava passando mal, estava mesmo de coisa para tentar desfocar, tirar não vou conseguir, deixa para lá, eu tento depois, outro ano eu tento, e acaba que aquela era a oportunidade, o momento. É uma oportunidade única, né? A oportunidade única, o momento de você passar ali, o momento de fazer a prova. E acabou que no fim deu tudo certo, porque você confiou, continuou no seu propósito, né, de jejum e oração. Tô passando mal aqui, velho, acho que eu não vou aguentar não, vou comer nem que seja um negocinho ali pra mim não cair duro lá na Eles ainda prova. entregam um suco com umas coisas antes de começar a prova. Eita, deixa Ai, aqui. meu Deus. Mas é isso. Eu achei muito interessante o que você falou sobre você sabe bem ali organizar como fazer as coisas, e é interessante não colocar a carroça na frente dos bois. Então você vai, faz o seu trabalho, cumpre o seu papel, e no momento em que é oportuno você usa as oportunidades que você tem para falar da palavra de Deus. E aí eu queria saber
Sobre isso, assim, para você falar um pouco mais sobre essa questão, porque a gente sabe que a área do esporte, como você mencionou, são muitas oportunidades, muitas coisas que aparecem, muitas festas e muitas coisas que a gente sabe que para nós que somos cristãos às vezes não é tão vantajoso. Então é um meio muito carente da presença de Deus, carente até de pessoas como você, que usam o espaço que ganharam ali para falar da palavra de Deus. E eu queria ouvir um pouco mais da sua parte de como você acha que cristãos podem se posicionar nesse meio para levar Jesus para essas pessoas que estão no futebol, porque afinal de contas é um meio muito exponente, é um meio muito visado. Então, Sim. como seria diferente se houvessem mais pessoas ali sendo usadas por Deus, mais pessoas de referência, que as pessoas pudessem chegar a Jesus nesses lugares do esporte também? Perfeito, Thalita. É importante, é pertinente a sua pergunta, porque, de fato, assim, é porque tem muita coisa de bastidores, às vezes, que ninguém imagina, né? O futebol, ele é, assim, as tentações, mas as ofertas, né? Elas são muito grandes. E eu acho que, assim, amigo para beber, para ir para a questão de balada, de mulher, de tudo, os caras já têm, né? É o que eu comento com um amigo também, né? Que, assim, tem começado a ver o cristianismo, que eu conheço há algum tempo, fala assim, porque você tem, ainda mais agora, você passa a ser uma referência para os atletas que você vai cuidar, né? Vai gerir. E assim, o que eu falo é, amigo de festa grande, famoso ou não, o pessoal tem, mas o cristão, ele entra exatamente para ser aquilo que a própria Bíblia já diz, né? Ela tem um propósito, né? A Bíblia vem para cumprir aquilo que foi, né, para ser determinado, para não voltar vazia, né? Sim. E eu acredito, num dos primeiros versículos que eu aprendi na vida é que a palavra de Deus é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, penetra até a divisão da alma, do espírito, juntas e medulas, sendo apta para discernir pensamentos e intenções do coração. Esse foi um dos primeiros versículos que eu aprendi na minha vida. E ele é muito profundo. Você ter alguém, você falar do amor de Deus, que está... As pessoas que não conhecem a Deus, elas são, de fato, necessitadas de Cristo. Nós que vivemos com Cristo, andamos na igreja, lê Bíblia, escuta o louvor e faz tudo, às vezes a gente escuta algo que vem impactar a nossa vida, a nossa alma e traz a graça de Deus. Imagina quem nunca viveu isso, né? Sim. Então eu faço isso. A intenção é trazer o amor de Deus para essas pessoas e aproveitando as oportunidades. Porque, como eu falei, um dia Deus me deu um propósito quando eu ainda jogava. E eu sabia que o propósito de Deus era que vidas pudessem ser tocadas. E em grande parte do meu caminho ali, ainda quando eu jogava, consegui. Mas depois, quando eu fui viver lá, alguma coisa saiu do caminho, saiu do controle, né? Então, hoje eu reconheço isso. E eu tenho alguns propósitos hoje em dia, né? Eu acho que tudo começa do propósito, né? Porque Deus, ele é especialista em tornar pessoas que talvez não são... Aquela faz os pequenos sentar à mesa dos príncipes, né? E como cristão, eu acredito muito nisso. Eu eu até recebi um livro do missionário Milton, tá da igreja aqui, né? Sim. E que ele falava sobre um pastor, né? Que também ele é ex-jogador de futebol, e ele falava que ele teve a oportunidade de falar nas concentrações, participou até na concentração da seleção brasileira, na Copa, o pessoal aí. Então passou a ser uma pessoa que acaba sendo uma referência, você está acompanhando. E então o que eu acredito é isso. E essas pessoas, eu digo, os jogadores de futebol que eu já tive contato, seja assim, eu digo o pessoal mesmo que conseguiu chegar, né, os famosos assim, eles não gostam daquilo assim, eles são atenciosos, alguns, né, vão lá, vão tirar foto, vai dar autógrafo e tudo, mas se você tem a oportunidade de conviver com alguém assim, eles querem ser eles mesmos, eles querem falar sobre coisas simples, não ficar com alguém que fique toda hora, deixa eu tirar uma foto, fala isso, manda um alô, manda um abraço, faça o que é aquela coisa mais tranquila, né? Sim. E é nesse momento que a gente entrega para eles o amor de Deus, né? É poder falar sobre a Bíblia, porque o pessoal, assim, dinheiro os caras têm, fecha melhor o carro, tem tudo, mas às vezes o que a Bíblia fala que importa ganhar um mundo inteiro e se perder a sua alma. Sim. Isso é o que a Bíblia diz. Então, confiando no que a Bíblia diz, é que a gente simplesmente vai dar uma palavra, pode fazer uma oração,
ou solta um louvor e as coisas acontecem, daqui a pouco alguém está, por exemplo, as famílias também, as esposas, o irmão, o pessoal que está junto deles, também vivem essa realidade, às vezes fica muito distante, o pessoal vai viajar, vai jogar, fica longe, então acaba sendo carente do amor de Deus, né? E a gente não pode perder a oportunidade de falar do amor de Cristo assim. Exatamente. Você mencionou esse episódio que aconteceu antes da audiência, né? Que você utilizou aquela oportunidade ali para falar da palavra de Deus. Aconteceu mais algum episódio assim similar que você pode compartilhar ou esse foi o mais marcante, assim, que você se lembra? De falar da palavra de Deus, assim, eu falo sempre, né? Sim, sobre sim. isso, mas não ligado ao futebol agora mesmo. Por exemplo, tem um atleta que eu consegui fazer não como agente, mas como advogado. Eu participei agora de uma transação de um atleta também que foi para a Ucrânia, né? Que era do Santos. E eu venho conversando com ele quando eu tenho a oportunidade de falar do amor de Deus, né? Das situações, porque é aquela história. E até ele conversou que tem outro brasileiro lá, ele falou, não, mas ele assim, não é aquela resenha que a gente fala muita coisa, não sei o quê, de largar, de se abrir muita coisa, mas assim, a resenha que ele quer ouvir é aquela resenha do futebol, vamos para isso, vamos fazer aquilo, né? E ele é mais ligado, assim, então eu vou, e nem de mim, né? De mim principalmente, ele falou, não, mas que ele é até evangélico, tem família, a família veio com cara e tudo, ou seja, não é uma conversa resenha, como eles dizem, que vai fluir para esse lado. Então eu começo a falar, ou seja, a Bíblia fala sobre Davi, né? E a gente vai introduzindo até sem quando tem oportunidade, né? Ou eu vou ser mais direto, né? Quando eu tiver oportunidade. E dentre as oportunidades assim que eu quero ter, assim que eu peço a Deus, é também palestrar, seja assim, numa concentração, do jeito que eu falei, né? Sim. Num clube, algum que a gente tenha boa relação. Mas eu também tenho que ter aquele cuidado, assim, se for falar só sobre futebol, né? Vou falar sobre Jesus no meio do futebol e falar sobre isso e não agregar agora, por exemplo, ao meu trabalho, porque a maioria dos atletas tem um agente que representa, tem uma empresa que representa, então a gente tem que ter esse tato também, esse cuidado, né? Ser sensível a isso para falar de fato sobre o amor de Deus, né? Por exemplo, quando eu vou ter a oportunidade de falar na igreja, eu vou pregar a palavra, não costumo, até uma vez ou outra eu cito alguma coisa, mas eu não costumo trazer da igreja mesmo algo que está ligado ao futebol, né? Mas eu pretendo ter algo, por exemplo, digamos alguém, o Thiago Brunet, que é um cara que é uma referência, né? Dentre algumas que eu tenho, uma referência para mim, que ele fez aquele Instituto Destiny, que vai lá e ele tem algo destinado para pessoas, né? Ele fala paz, prosperidade, abençoa pessoas ali, dá um rumo, um propósito para a vida. Eu penso em algo assim que esteja ligado ao futebol, que meu nome se torne também conhecido, independente de ser advogado, de ser agente, alguém que fale, né? Que quando for trazer a referência vai dizer, mas esse cara é um cara cristão, é um cara que fala do amor de Deus, e ele também sabe o que está falando, porque ele também está ligado ao futebol, e não necessariamente está falando sobre algo ligado ao futebol, está falando sobre o próprio Cristo, né? Sim. Mas assim, só para responder a sua pergunta, mas algo que uma das partes mais impactantes da minha vida, de você ser direcionado por Deus, não foi ligado muito ao futebol, foi a área da advocacia, né? Eu fui uma vez num presídio de segurança máxima para falar com um acusado que fazia parte do processo que eu era advogado. Eu era advogado de dois clientes, né, 2 acusados. Sim. Mas ele era parte fundamental, porque ele citava em algum momento esses eram os irmãos, né? E aí eu fui, aquela loucura de entrar, você passar no raio-x, aquela coisa e tal e tudo. Mas na hora que eu cheguei para falar com esse cara, assim, não estou dizendo local, não estou dizendo nome, não estou dizendo nada. Mas ele, assim, inclusive já tinha sido acusado de homicídio e tudo, né? E a gente já teve esse contato. Mas na hora que eu encontrei com ele, era um cara de boa aparência, assim, aí o Espírito Santo me tocou, assim, de uma forma, eu apontei o dedão, falei do amor de Deus para ele, assim. Uau. Esse Deus me levou lá para aquilo, mais do que falar do processo em si, eu fui falar do amor de Deus para ele. Na hora que eu comecei a falar, e assim, a graça de Deus toma a gente sabe, né? Sim. E ele começou a chorar, e eu chorei também, e assim, é uma das partes que me marcou na área da advocacia, na área do direito criminal, porque existe esse lado humano também, né? Sim. Mas ele começou daquele jeito fechadão, quando eu falei, Jesus te ama, Deus tem um propósito na sua vida, e não existe ninguém... Eu comecei, nem lembro que foi muito que eu falei, mas na hora ele começou a chorar, e eu também chorei, e pronto. E depois a gente falou sobre a situação ainda, da situação
do processo, né? E eu creio que a partir daquele momento Deus, a própria palavra que eu falei, que ela é mais penetrante, né? Que ela vai fazer todo o propósito dela sozinho. Eu creio que ele teve um encontro com Deus naquele dia ali. A voz do Espírito Santo, ela é inconfundível. Quando É ela verdade. alcança, é como você falou, igual esse versículo, alma, espírito, e vai, separa ali e nos encontra de uma maneira que não é só emoção, mas a gente sabe que é o Espírito Santo falando com a gente. É por isso que é tão importante que, voltando lá para aquele início que você falou, a gente viver na dependência de Deus, né? E aí, por onde a gente caminhar, quando a gente depende do Senhor, a gente vai guiado pelo Espírito Santo, então sabe a hora de falar, sabe a hora de calar, sabe como agir, o que fazer. E o Espírito Santo, ele é maravilhoso, ele nos acompanha todo o tempo. Amém. Eu falei de experiência com os mais velhos, né? O pessoal, os atletas que ainda que eu não tenha dado publicidade, mas principalmente com os nossos atletas aqui do projeto, que nós temos aqui na cidade, e que já tiveram a oportunidade de viajar, aí esses aí escutam, querendo ou não. Porque aí eu sou um dos responsáveis, né? Aí tem que ter palavra de Deus, oração, louvor, e a gente tem que falar do amor de Deus para a vida deles de todo jeito. Ah, não quer o quê? Vai ter que ouvir. Aí é diferente. Então, e para você, assim, o mundo do futebol, ele é um pouco carente da palavra de Deus? E se sim, como é que a gente pode fazer para mudar isso? Assim, hoje em dia, Pedro, o mundo, ele maquiou muito essa realidade. Por exemplo, hoje em dia não é... A gente sabe que parece fácil dizer, eu sou servo de Deus, eu sou cristão. Eu digo, viver para Deus é algo bem diferente de você dizer que vive para Deus. E o mundo, a vida, mas o mundo do futebol também, tem muita gente assim, porque não adianta, ou a Bíblia, ou você serve a Deus ou você não serve, né? Não existe, ou é sim, não, né? Ou é sim, ou é não. O mundo do futebol, ele ainda é muito carente. Você pega, você até refrescou a memória, você falou, se precisa de pessoas, se se outras pessoas caminhassem juntos, né, para fazer a palavra de Deus, a Bíblia, alguns cristãos fazerem isso, chegar a mais vidas dentro do futebol. Graças a Deus tem muita gente fazendo o seu papel, sabe? Tem muita gente aí que é honesto, que vai por esse lado, assim, graças a Deus, Deus tem colocado pessoas no meu caminho que são cristãos. Acho que o pessoal já indica, olha, é um cara que vai falar, não, é pastor não, peraí, vamos devagar, não, porque a gente fala do amor de Deus, o pessoal que você... Não, sou evangelista, faço parte de uma igreja, mas independente de coisas, eu prezo por princípios. E ainda é um pouco carente, eu digo, porque quando você tem a oportunidade de falar do amor de Deus, as pessoas te veem como algo diferente. Só que é aquilo que a gente falou, você vai ser confrontado a viver essa coisa que é deslumbrante, né? Assim, por exemplo, tem gente que saiu do nada, eu digo, não só o jogador, do jeito que um jogador pode chegar e conseguir o lugar ao sol, o estrelato, tem os agentes também, os responsáveis, as empresas que começam a ganhar muito dinheiro e, por exemplo, se o cara toma uma água aqui no Brasil, sei lá, R$2,50, vai comprar uma água num lugar por 20, 30 reais, sei quantos, ou seja, algo que você comia simples eu digo falando de coisa simples, mas eu não quero mais aquilo que é barato, eu vou querer comprar o que é mais caro. Isso tudo tem que ter esse cuidado. Então, pessoas para viverem esse lado do futebol, né, para falar especificamente do futebol, para ver esse lado que tem tudo do bom e do melhor, que assim, muita coisa, e já tem muita gente vivendo isso aí. Assim, você pode, o pastor Sidney sempre falava, você não é que você ser cristão, você vai ser uma pessoa humilde, uma pessoa pobre, porque Lázaro, o amigo de Jesus, ele era rico, né? Sim. Então, é isso que a gente tem esse cuidado, o amor, propagar o amor de Deus, viver em ambientes que talvez outra pessoa não conseguia, né? Por exemplo, seja ligado à bebida, a festas, a prostituição, dizer assim diretamente. É hora de você viver o certo, mas o inimigo não vai perder a oportunidade de tentar, bebe aqui, vai ali, faça isso aqui, entendeu? É você cumprir o propósito, porque de fato nós somos cercados por nuvem de testemunhas e uma pisada fora você perdeu toda a credibilidade. Então eu acredito, dentre os propósitos que eu tenho na vida, e ainda há quem diga, mas é demais talvez, mas assim, diante das amizades, dos lugares, das pessoas que a gente tem, é você pregar. A minha intenção é não só trabalhar, mas estar em lugares que talvez, assim, grande parte da população, da sociedade não consiga chegar. Eu digo, por exemplo,
de alguém famoso, né? Sim. E você está ao lado dele, mas eu entender que existe um propósito para falar do amor de Deus e poder orar, tocar, falar do amor de Deus, entendeu? Eu sei que Deus, ele, através do que eu tenho vivido, ele pode fazer isso através da minha vida, né? Sim. Porque para mim é tranquilo encontrar talvez o melhor jogador do mundo, sei lá, seja quem for amanhã, depois, né? Assim, não vai ficar, porque por estar vivendo isso no dia a dia, não vou fazer com que ele se sinta constrangido, não, vou ter que sair daqui, por exemplo. Não, que seja natural, né? Você ter a oportunidade. E Deus, ele faz você, às vezes, por exemplo, você vai ser só simplesmente um André, né, da Bíblia, que você fala do amor de Deus para assim, ó, o Messias está ali e depois ele não aparece mais na Bíblia, né? Interessante tudo que você trouxe aqui, e saber as oportunidades de falar de Deus para as pessoas é justamente sobre isso, né? Aproveitar os lugares que Deus coloca a gente para saber falar. Eu fiquei um pouquinho curiosa, porque você mencionou um pouquinho antes, a gente tá falando aqui de falar de Deus para as pessoas no meio do esporte e tal, e você mencionou o projeto que você tem aqui na cidade. Eu gostaria de ouvir um pouquinho sobre o projeto, né, para quem tá em casa saber como é que funciona, e também queria saber, porque você deu um breve spoiler, que ali você coloca os meninos para orar, para ouvir a palavra de Deus, e saber um pouco de como você faz essa junção das duas coisas no projeto ali. Perfeito. O projeto que nós temos aqui é o chamado Soccer-Dream, né? Eu, junto com um amigo da igreja também, De Ângeles, e Carlos, que é De Ângeles, também jogou futebol, e Carlos é ex-goleiro de futebol. Então, nós alinhamos para pegarmos alguns atletas, né? A gente vai precisar dar uma repaginada, de fato, agora, mas assim, nós já temos 5 anos e um pouquinho com esse projeto, que é para a gente pegar atletas que já fazem parte de algumas escolinhas, trazer para fazer uma preparação e aí a gente oportunizar, né? Levar para alguns clubes. Dentre os atletas, os clubes que nós já levamos atleta normal aqui para Bahia, para Vitória, para CRB, para Santos, para Ituano, para vários lugares aí, Guarani, alguns, assim, nem todos ficaram, né? Sim. Assim, mas aquela foi o canal, né? É o canal, a gente sabe que uma das coisas que a gente aprende na vida é não desistir, né? Sim. É permanecer, porque antes de qualquer coisa, assim, pelo fato de já estar ligado ao futebol, me aparecem também outros atletas, né? De amigos, então, jogou em tal lugar, então é mais fácil até para empregar um atleta desse que já jogou num clube, ainda que tenha sido dispensado, para pegar para outro lá. Mas eu faço, primeiro pelo meu coração, está aqui em Paulo Afonso, esse é o projeto que nasceu da gente aqui, né? Assim, você vê alguém, por exemplo, agora dos meninos que nós tivemos aqui, só tem um que está, né? Que é Ariel, que é o menino que está num time de São Paulo, mas é um time filiado ao Bahia. O Bahia aprovou e mandou contratado para lá. Há uma possibilidade aí, né? Talvez, assim, de ser repatriado, né? Entre ele daqui, oriundo mesmo do projeto. Mas dentre esses clubes nós já levamos aí alguns meninos, e essa parte da palavra, desse contato com Deus, com ele, já teve dia que a gente entrou no campo com a Bíblia na mão para ler histórias bíblicas, ou quando a gente vai falar alguma coisa, cita a história da Bíblia, principalmente para falar de que Deus, ele é poderoso para fazer o impossível acontecer, né? Porque a gente vive numa cidade, só sabe quanto essa cidade é longe quando você está longe daqui, né? Porque imagina, eu fui fazer uma viagem para fora aí, com um amigo, fui bater lá na Rússia uma vez aí com um amigo, com eles para lutar. Ele foi lutar e eu fui com ele. O cara vim da Rússia, parar em Salvador, depois pegar mais um tempão de estrada para Paulo Afonso. É longe demais. Aí, assim, e a própria história de Davi, de Trás das Malhadas, vai falar que morava em Belém, lugarzinho pequenininho. Quando vai falar de José, que era uma pessoa que passou por tudo isso. Então, a gente conta essas histórias na Bíblia para que eles acreditem que é possível acontecer. O próprio Pelé saiu de uma cidade chamada Três Corações, de Minas Gerais, que ninguém conhece, que continua sendo muito pequena até hoje, né? E foi o melhor jogador da história do futebol. Então, a gente é bom, eu digo sempre que eles para falar um pouco sobre futebol, eles sabem que para você fazer algo, para que o futebol você seja bem-vindo, seja aceito no mundo do futebol, você precisa estar bem fisicamente, tecnicamente, taticamente, né? Falam muito do cognitivo, né? Que é a parte que precisa ter muita resiliência, talvez, aquela coisa de você tem lá, talvez você não é entre os melhores, mas mentalmente você é forte. Sim. E eu acrescento sempre a fé para eles, para falar, porque sem fé não tem como você chegar, até numa avaliação que você está chegando no clube,
Por exemplo, você pode fazer a melhor jogada do treino ali e o cara que está te observando, ele pode estar de costas para você. Pode estar de costas naquele momento. Pode estar conversando com alguém e não viu o melhor que você tinha para entregar, não viu um gol, não viu uma caneta, um balançado, o que for, né? Trabalhou bem a bola. Então, até isso, que as coisas possam fluir. A gente tem que pedir a Deus para que tudo aconteça bem, independente do que aconteça ao redor, né? Ou ao derredor, né? Para que, assim, ao redor vai estar Deus, derredor o diabo querendo atrapalhar. Então, é isso. Essa fé, ela faz parte. E aos meninos, por exemplo, quando o menino que eu falei, o Areia, viajou, aí a gente pega, eu vou ler a Bíblia, a gente vai orar junto, entendeu? Eu oro por eles, a gente fala um pouco do amor de Deus e mostra essa realidade, porque são muitas etapas, né? Não adianta só ser bom, né? As etapas, daqui a pouco você precisa ser aprovado, daqui a pouco você vai ter que lutar para ser titular do time, daqui a pouco talvez para subir de categoria, vai mandar um monte de jogador embora, você vai permanecer, você vai fazer parte do 17, do sub-20, vai subir pro profissional, vai conseguir chegar numa seleção brasileira. Essas realidades, essas etapas, eles vão precisar estar ligados à fé, né? Tem gente que chegou sem fé? Talvez, só que assim, acredito que sim, mas uma fé para assim, Deus ele é poderoso para eu acreditar naquilo. Deus me abençoe. Por exemplo, eu não sei se é cristão aquele Ítalo do surf, né? Ele disse que quando ele ganhou o título mundial, ele falou: eu orava todo dia de madrugada, 3 horas da manhã eu orava e Deus me abençoou. Não sei a vida dele, se é ou se não é, mas naquele momento Deus abençoou porque ele fez um propósito e de alguma forma ele utilizou a fé para aquilo, né? Direcionou a fé para aquilo. Sim, sim. Mas eu acredito que a fé, ela é constante, né? Você tem que ter uma vida constante. Os meninos daqui, nós trabalhamos até 14 anos, Sim. um outro com 15, se a gente tiver muito potencial, né? Para poder levar para clube, porque depois disso, até para sair daqui da região, da nossa região do Paulo Afonso, é um pouco mais difícil, se já não teve algum contato com o clube. Sim. Mais ou menos isso. Mas eu, DeAngelo de Carlos, formamos a Soquedrim, né? Que é um projeto para oportunizar atletas e tornar o nome de Paulo Afonso conhecido aí também. Amém. Uma pergunta sobre? Não, é só muito assim, interessante utilizar mais uma oportunidade de jogar aquela semente, né? Porque às vezes pode ser que a semente ela já não vire uma árvore naquele mesmo dia, mas foi plantado. Sim. E ali o Espírito Santo sabe aquilo que ele faz e no momento certo ele cumpre os seus propósitos. Sim, e com essa semente também plantada no coração desses meninos, se Deus abençoar e eles forem aceitos em algum clube, pode ser que eles se juntem com pessoas que não sigam tais coisas também, né? Só que aquela sementezinha ali foi plantada, vai germinar, vai começar a crescer a planta e Deus vai ali na hora certa e no tempo certo trazer o crescimento, né? É o sentido, né? É. Não sei se vocês estão assistindo aquela série Apóstolo Paulo aí. A maioria do pessoal está assistindo. Ele, assim, ele mostra a conversão, mostra quando ele começa a falar do amor de Deus, dos cristãos, aí ele não pode ficar, ele volta para Jerusalém, vai para Antioquia, aí os cristãos de lá. Aí foi como a igreja cresceu, né? A igreja cresceu assim. Então, é esse o propósito também. Um dia eu ouvi falar do amor. Então, quando eu fui no clube, eu falava, ou seja, fui para outro também, outro já ouvi. Como eu falei, esse amigo, um amigo que se tornou, 2 amigos pelo menos, que um dia que eu falei dentro dos clubes, se tornaram pastores, né? Outro amigo está lá trabalhando com futebol também, mostra direto, fazendo louvor, pregando a palavra, tudo. E os meninos é isso mesmo. Assim, a essência de Cristo ela vai falar por si, né? Uhum. Mas é um ambiente muito carente dessa parte da Bíblia, essa parte de Deus mesmo, entendeu? Porque as outras coisas elas são dadas de bandeja. Sim. É verdade. O mundo do futebol abre portas que a gente às vezes tem que tomar um certo cuidado, né? Os caras do futebol dizem, assim, falam que a Nossa Senhora da Bola que ajudou, né? Por exemplo, porque tem muito cara mais ou menos casado com um monte de mulher bonita e tal, né? Os caras, como é? Agradeça ao futebol, alguma coisa que o cara fala assim, né? Uhum. Ou seja, porque não tem como, né? Dizer, não, eu te amo, é por amor, então tem que ter esse cuidado aí, né? A Maria Chuteira, né? Os caras falam, né? Então, já ouvi também falar que quando o cara é jogador e sai, né, da base profissional, já vem um kit que é o equipamento, né, o uniforme do clube e uma loira também acompanhando. Mas, talvez outras, né? Outra tem, seja não só loira, né? Mas é isso. Toninho, eu queria saber de você assim também, como é que você concilia o seu ministério pessoal
com o trabalho em si, tanto como agente, como advogado e como gestor da Soccer Dream. Sim, além disso, também agora nós já temos uma empresa registrada, consolidada, né? Consolidada, estamos chegando, na verdade, né? Por trabalhar ligado ao futebol, já fazendo parcerias com alguns amigos e tendo parceiros também, né? Aí agora foi fundada a empresa também agora para poder, por exemplo, não quer dizer que todos os atletas da Soccer Dream vão fazer parte dessa empresa, né? Mas assim, até outros atletas que fazem parte do clube, eu já tenho alguns atletas que já estão em alguns clubes aí no Brasil, né? Como eu falei, esse aí que tá fora também, que chama Start, né? A empresa, junto com um parceiro, tem um padrinho, que é o Rosinei, né? Que jogou no Corinthians. Sim. Que é um parceiro da vida, né? Que a gente tá aí, nos conhecemos há mais de 25 anos, então, na época que eu fui da base do Corinthians. E a gente tá fazendo já além disso, né? Você falou, tem essa empresa agora que existe já no mundo jurídico, ou seja, os atletas que estão sendo direcionados para lá, inclusive da Soccer Dream também, que já estiverem em clube, não automaticamente da Soccer Dream, que estiverem em clube, forem aprovados, estiverem no clube, eles aí vão fazer parte também dessa empresa, né? Junto com outros atletas que nós já estamos fazendo parcerias, né? Nós já tem alguns atletas postados, lá tem outros já em trâmite aí também. Mas assim, para poder conciliar a minha vida, o devocional em si, é aquilo que a gente aprendeu desde o início, né? Eu acho que é lá em Eclesiastes, capítulo 13, versículo 2, acho que é o último versículo que fala, quando perguntam lá o que precisa ser feito, né? Em resumo do que Eclesiastes fala, mas o fim de todas as coisas que eu vos tenho dito é: teme a Deus e guarde seus mandamentos. E, assim, o que eu preciso para a vida é entender que eu dependo de Deus, né? Que nada vai sair, nada vai acontecer, inclusive um dia difícil, por exemplo, hoje foi para estar aqui, eu tive um dia bem corrido, fui para um lado para outro. Eu tava junto com o Nathalie na casa da minha mãe, fui para casa lá na cheguei lá, esqueci a chave, voltou para pegar a chave, não sei o que, o trânsito aqui do nada, deu assim, mas até isso, nós costumamos dizer, Deus sabe de todas as coisas, né? Então é isso, quando você busca ter essa vida com Deus, você entende que as coisas acontecendo ou não acontecendo, que não acontecer agora não quer dizer que lá na frente não venha se tornar real, né? Mas o que eu faço a vida toda, Pedro, é ter uma vida de leitura da palavra, uma vida de oração, né? De dependência de Deus mesmo, assim, porque tem muita coisa que você sente que se não fosse a mão de Deus não aconteceria, né? Eu tenho essa convicção, e sem Deus, não vou dizer em grande parte, não, vou dizer tudo da minha vida não teria acontecido, inclusive não estaríamos aqui, a gente sabe de tanta coisa, né, que acontece. Sem Deus a gente não estava nem vivo. Porque Ele que dá o nosso fôlego, sem Ele a gente não sabia nem respirar. Isso, Ele dá o nosso fôlego de vida, Ele que é tudo pra gente, na verdade. E quando eu não tenho, assim, por exemplo, normalmente, né, acordei, vou orar, quando eu tenho oportunidade de fazer as orações normais, todo crente sabe, né, seja na madrugada, seja na oração, seja lendo a Bíblia, lendo algum livro cristão, lendo algum livro, assim, algo que você precisa se preparar para a vida, né? Sim. Porque eu sei que as oportunidades quando aparecem na sua vida, você precisa estar pronto, né? Mas além disso, como eu falei, você faz a sua parte, mas chega na hora que você vai depender, porque você vai ser colocado à prova. Eu estava vendo uma pregação que falava sobre isso. Você vê quando você chegou a hora de você fazer algo para Deus, aí Deus coloca logo um desafio muito grande na sua vida, para saber se você vai ou se não vai. Então, aproveitando quando a gente, pregador da palavra, que a gente fala, né? Se não aconteceu ainda, para onde eu tenho que olhar para ali, para cá, sair para cá, né? Se não aconteceu ainda é porque não é tempo de Deus. E isso também está no controle de Deus, né? Isso também faz parte da vontade de Deus, não ter acontecido agora. Mas se chegar o tempo, você precisa estar pronto. Sim. E, por exemplo, esse atleta que eu acabei participando da negociação dele, era um atleta que estava no Santos, e eu precisei ser o advogado do atleta, muita coisa que estava acontecendo nos bastidores, ou seja, quem tem que ir lá é você resolver, tem que tratar diretamente, ou eu iria
e acontecia o negócio, e aconteceu, ou eu ia dizer, não estou pronto, vai alguém, né? E acabaria perdendo a situação, né? O negócio. Sim, Graças a Deus deu tudo certo, porque pela misericórdia de Deus, pela graça, por preparação minha, eu estava pronto para fazer, né? Glória a Deus por Glória a tudo. Deus, é. Tem uma Você quer pergunta? falar? Pode falar. Eu ia dizer que, assim, na sua história você trouxe muitas coisas e muitas etapas, muitas coisas que você viveu. E no final das contas, tudo estava muito ali cheio de propósito e de direcionamento de Deus. Sim, Então eu queria ouvir, se você pudesse resumir, assim, a sua missão hoje em uma frase. Que frase seria essa? E o que você acredita que Deus ainda tem para fazer na sua vida e nas missões que Ele te entrega? Que bom, amém. Então, a frase que eu vou dizer, eu até soltei ela aqui sem querer, né? Ou querendo, sem querer querendo, né? É assim, faça tudo como se dependesse de você. Faça as coisas como se tudo dependesse de você. E no momento final, entregue tudo a Deus, tendo a convicção que tudo depende dele. Parece redundante, mas é uma frase que eu carrego para a vida. Eu faço tudo o que eu preciso fazer, tudo que está ao meu alcance eu preciso fazer, mas eu não consigo caminhar sozinho. Sim, Eu incrível. dependo de Deus para que as coisas aconteçam na minha vida. Então, e o que eu acredito, o que eu acredito daqui para frente, que Deus tem para fazer, é aquilo que um dia eu aprendi na vida. Assim, dentre outras coisas. Vou ter que dar um exemplo por exemplo, o presidente do Fortaleza. Eu fui participar de um congresso. O presidente do Fortaleza é Marcelo Paes, lá em Salvador. E ele, no final, ele se tornou um presidente muito conhecido. Esse eu lá do Fortaleza. O Fortaleza teve uma ascensão muito grande no futebol. E ele falou, o pessoal elogia muito onde ele chega, é um cara que fala bem e tal. Mas ele falou, mas a vida nem sempre foi assim, né? Eu vou mostrar alguns detalhes aqui, já que eu não vi muito de redes sociais, o que falavam de mim no início do meu trabalho. Isso aí não consegue ser presidente nem de escola. Isso aí não consegue ser nada, não sei o que, várias. Não, agora foi, o Fortaleza fez o pior negócio da sua história. Ele deu vários exemplos. Eu estou falando do futebol, por isso que eu estou usando isso. Claro que eu já falei da Bíblia. Sim. E no final ele mostrou uma carta que ele escreveu para ele mesmo. E é o que eu recomendo vocês fazerem, todos fazerem, quem vê. Ele falou, eu sou Marcelo, ele falou, né? E assim, e hoje ele contou a história e não falou. E isso antes de acontecer. Há quem diga que ele é um dos maiores presidentes da história do Fortaleza. Caramba. E ele escreveu isso. E ele leu essa carta nesse congresso para fazer as pessoas acreditarem em sonhos. O que eu acredito é o que eu já escrevi. Eu quero me tornar não só assim, eu vou ser servo sempre, para que isso não reverbere de uma forma talvez negativa. Bom, assim, tem uma música que diz assim, das antigas, né, que você nem conhece talvez, assim, nunca me deixes esquecer de tudo que tenho, tudo que sou e o que vier a ser. Vem de ti, Senhor, que é de diante do trono. Então, o que eu acredito, o que eu escrevi, é que eu quero me tornar não só um servo de Deus a vida toda, mas um dos maiores empresários ligado à área do futebol, um dos maiores agentes, assim, agente FIFA, que está ligado a grandes negócios, não é? Para que um dia eu possa voltar aqui sendo o mesmo que eu sou, né? Assim, passei muito perto agora de estar dentro de um negócio grandioso, né? Nem sei se pode ou se não pode acontecer, mas se acontecer, já estava escrito no meu diário, na minha agenda, nos propósitos que eu tenho para a vida. E acontecendo, eu vou cumprir o propósito de Deus na minha vida de uma forma muito mais eficaz. Seja meu amigo, meu irmão Janderson da igreja, um dia lá na cidade evangelizadora, nós estávamos conversando sobre isso de novo. Ele disse, eu aprendi uma coisa com você. Que ele falou que às vezes tem gente que quer fazer do dízimo só daquilo conhecido, recebeu de Deus, entrega o dízimo, oferta e acabou e pronto. E o outro dinheiro que eu tenho, que eu recebo, eu quero fazer qualquer coisa. Mas eu aprendo que tudo que chegar até mim foi Deus que me deu. Então, chegando, eu vivendo essa situação, e eu disse a gente, e nós somos provados por aquilo que falamos. Talvez Deus ele vá fazer na sua vida e ele vai dizer, e agora? Vai fazer ou não vai?
Então, se as coisas acontecerem, como eu acredito, o reino de Deus ele vai ser iniciado, não sei, ele vai ser abençoado também, né? Sim, Eu vou fazer não só assim, existe um propósito maior para que a palavra se os propósitos serão direcionados principalmente para a glória de Deus, principalmente para a obra de Deus. Exatamente por isso que eu acredito que tem tudo para dar certo, porque propósito é exatamente isso. Se o que você faz, você consegue, além de abençoar a sua vida, você alcançar pessoas, abençoar pessoas, né? Pessoas serem abençoadas por isso, serem felizes por isso. Isso é o verdadeiro propósito. Não, ele não para em você. Ele é estendido a outras pessoas. É assim que eu acredito. Amém, amém, Toninho. Foi um prazer receber você aqui. Infelizmente já estamos chegando ao fim. Mas é isso, uma história maravilhosa que a Thalita falou, cheia de propósitos, cheia de capítulos, cheia de capítulos e cheia de dedos de Deus, né? É verdade. Se não fosse... cheia de dedos de Deus ali, onde Deus te conduziu, te mostrou e te guiou pelo caminho ao qual que ele quer que você siga. E uma história que apresentou aqui alguns capítulos e não chegou ao fim. A gente está na metade dessa história ainda e tem muita coisa para acontecer ainda com você. Você falou, você tem grandes sonhos. Eu creio que esses sonhos é Deus colocando no seu coração e te mostrando até onde você pode chegar. E a gente às vezes até imagina aonde a gente pode chegar. Só que Deus tem os planos maiores que não revela pra gente, porque se for revelar a gente acaba endoidando. Doido. A gente endoida. Mas é isso. Deus tem grandes propósitos com você, na sua vida, e eu tenho certeza que ele vai abençoar você, e você, como um servo fiel, vai acabar consequentemente também abençoando o reino dele. Não só questão financeira, mas em questão de propagação da palavra, né? Porque quando, como você falou, né? Quanto maior no ramo do futebol, como a gente, vai fazer você se assentar em mesas que você não imaginou que poderia sentar. E através dessas mesas você vai ser usado para levar a palavra para pessoas que você nunca nem imaginou que poderia estar ali levando. A pessoa sentar numa mesa onde está ali Neymar, fulano de tal, Beltrano, e você lá pregando para essa galera. Isso aí eu já imaginei. Então, Deus vai te fazer assentar na mesa em qual você assim vai olhar, poxa, chegou, tô aqui, então chegou o momento de levar a palavra para essas pessoas. E com isso Deus te dá sabedoria, como vem te capacitando e te mostrando o que ele pode fazer com você e na sua vida, né? Novamente te agradecer pela sua presença aqui. Foi muito bom poder ouvir um pouco do seu trabalho, da sua história, da sua trajetória e tudo aquilo que você faz ali no dia a dia. Foi muito bom a gente poder ouvir novamente nessa história cheia de capítulos e episódios. Foi muito interessante. Muito obrigada por compartilhar sua experiência aqui com a gente e é um prazer te receber. Sim. E outra coisa, mais pra frente a gente vai gravar outro episódio pra você trazer a continuação da história. Você já sentei, viu, Pedro, na mesa que tinha a galera. Amém. Eu agradeço, assim, e eu fico muito feliz. Parece que, assim, esse é um dia, pra mim, né? A Bíblia diz que nossos dias foram contados, escritos por Deus antes, né? De que eles acontecessem. Para mim é um dia especial, de verdade mesmo, porque eu estou dentro da evangelizadora, né? Evancast aqui, vocês alcançaram algo maravilhoso aqui, né? Porque eu já, agora mesmo, essa semana passada, eu fui chamado para fazer parte de uma reunião de atletas, né? Um cara amigo também, que é bem conceituado no futebol, para dar algumas dicas para os atletas, e eu não perco a oportunidade. Era sobre futebol e eu, depois do que eles precisavam ouvir, eu falei sobre o amor de Deus, falei sobre Jesus. Mas falar aqui dentro da evangelizadora, que é o local onde eu vivi, né? Vivo uma realidade, onde eu sou alimentado da palavra de Deus. Agradeço o pastor Marcondes, pastor Ivan, meu amigo, né? Pastor Éder, são dois Éder, pastor Sidney e pastora Vanessa. Obrigado por tudo que os senhores me proporcionam, né? A todos os ministérios da igreja, a cada culto, a cada palavra, a cada dança, né? Nós somos ministrados aqui. E trazer para cá, eu acredito, Pedro, de fato,
é um registro, né? Sim. Do que Deus pode fazer. Assim, de fato, eu até compartilhei isso com o pastor Sidney. E eu creio que vai acontecer. É o que não por mim, não por quem eu seja, mas por quem ele é, né? Porque eu sei que Deus, ele está procurando pessoas para que o nome dele venha a ser glorificado. Sim. Tem tanta gente fazendo um monte de coisa aí, mas para que o nome do Senhor seja glorificado, se ele encontra alguém, né, no propósito, na brecha, alguém que possa fazer, ele vai ter prazer em fazer. E se ele fizer, assim, eu já poderia, as coisas que já têm acontecido já são grandes demais para mim, né? Mas eu sei que Deus pode fazer muito mais, além daquilo, tudo do que pedimos ou pensamos, né, como diz a Bíblia. Sim. Eu vou voltar aqui, mas E essa que a gente não aqui, perca a essência. o episódio de hoje é a sua carta, né? Tá registrada ali. É exatamente verdade. isso, é a carta. E quando for necessário, vai abrir o episódio e vai dizer, olha, tava aqui, Deus me colocou aqui. Amém. E vai ser bênção em nome de Jesus. E mais uma vez quero agradecer a sua presença aqui, sua disponibilidade de estar aqui compartilhando sua história com a gente, abençoando as pessoas com esse episódio, com essas histórias maravilhosas. E é isso. Breve estaremos aqui de novo Amém. para contar esses testemunhos. Contando as bênçãos. Falando em agradecer, quero agradecer a você que está aqui com a gente até agora, no final desse episódio. Mas eu também tenho uma reclamação ou um lembrete para te fazer. Você já deu like nesse vídeo? Se você se esqueceu, a gente te lembrou lá no começo. Dá like nesse vídeo, se inscreve no canal. Esse pessoal Liga tá as difícil, né, pra dar notificações. like. Diga aí, cara, a gente fazendo um conteúdo Um episódio legal. abençoado desse e a E pessoa você assistiu aí? todinho e não deixou um like. Então não perde a oportunidade, dá o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, porque toda segunda-feira, às 19 horas, você vai receber uma notificação com este barulho. Plim! E é isso aí, nós estamos em todas as redes sociais. Quais são essas, Pedro? Estamos no Spotify, no Instagram e no TikTok, com cortes e conteúdos maravilhosos para você. Se você está viajando no carro e quer assistir o episódio e não tem como assistir pelo YouTube, é só ir no Spotify. Lá tem um episódio completo, tanto em vídeo como também em áudio. É só botar o play lá no som do carro e ir escutando no caminho, que eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado. E dependendo da viagem, dá até para escutar 2, 3 episódios, né? Exatamente. É isso aí. Se você pode nos acompanhar em todas as nossas redes sociais. Nós estaremos ao longo da semana com cortes dos episódios. Você pode enviar aquela parte que você achou mais impactante para alguém que você acha que vai ser abençoado com essa palavra. Então é isso. Continue nos acompanhando. Muito obrigada a você que está sempre aqui com a gente, nos ajudando a levar esse conteúdo para frente. Um conteúdo feito com propósito e com excelência. Obrigada aos patrocinadores. Obrigada a você que apoia o projeto, que nos incentiva, que nos engaja. E é isso aí. Semana que vem estaremos aqui de novo, novamente, com mais convidados especiais durante essa segunda temporada. Agora, nós iremos nos despedir de todos vocês que estão em casa. Tchau, gente. A gente se encontra na semana que vem.